E Georgino, doutor Georgino, é quem está encarregado da palestra de hoje. E vamos já passar para ele de forma direta, tá bom? Boa tarde. É com muita alegria que vamos fazer esse estudo, né, cuja temática é a eficácia da prece. Então, de antemão já agradecemos, né, a oportunidade e desejamos que o estudo seja proveitoso. O governo romano, por seus dignatários mais representativos, desejando entreter o povo impressionado, promovera variadas exibições. Além das preces públicas ante a imagem de Júpiter, do sacrifício de animais no Capitólio, das fartas distribuições de azeite e de trigo, das corridas eletrizantes e das lutas ferozes entre gladiadores, a matança de cristãos prosseguia em sinistros espetáculos noturnos. Abertas as grades, saíram grupo a grupo sob os gritos dos guardas que cuspinhavam pragas e insultos. Os mais fortes vinham algemados, com extensas feridas nos pulsos. Todavia, a maior parte deles constituía-se de enfermos cansados, de mulheres subnutridas, de crianças esqueléticas e velhos trêmulos. Aqui e ali, velhos deitados gemiam dolorosamente. Homens esquálidos encostavam-se a paredes enegrecidas, cobrindo o rosto com as mãos. Mulheres andrajosas abraçavam crianças semi-mortas. Todavia, acima dos gemidos casados ao cheiro fétido, cânticos em surdina elevavam-se harmoniosos. Os cristãos agradeciam a Deus a graça da dor e da flagelação, regozijando-se com a palma do sofrimento. Homens esfarrapados abraçavam-se felizes, e mulheres em feições macilentas osculavam os filhos com o entusiasmo de quem se aprestava para o encontro com a felicidade perfeita. O olhar de Maria penetrou os sombrios cárceres do esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder inabalável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emoção que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Ninguém ignorava o destino próximo. Sabiam que, à semelhança de um rebanho encaminhado ao abate, não lhes cabia aguardar senão o extremo sacrifício no matadouro. Mas, revelando a certeza numa vida mais alta, os cristãos avançavam, de cabeça erguida e serena, com a humildade e o perdão a se lhes estamparem no semblante, parecendo estranhos às frases escarnecedoras dos soldados. Em grupo, endereçavam ao Pai, no momento máximo dos seus suplícios,
a prece ensinada por Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam o lirial estandarte, em que brilhava a saudação tocante e sublime. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Deslumbrante caminho descerrara-se nos céus. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esses dias, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Essa passagem descrita de forma complementar no livro Ave Cristo, por Emmanuel, e no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, nos faz refletir sobre a importância da nossa atitude, principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós vivenciamos e que faz parte do nosso processo de evolução. Ao estarmos encarnados aqui na Terra, estamos sujeitos a muitas vicissitudes. Desde vicissitudes de ordem fisiológica para a manutenção do corpo físico, há vicissitudes de ordem moral, de ordem psicológica. Muitas vezes, essas vicissitudes de ordem psicológica, de ordem emocional, elas se devem a uma falta de confiança, a uma falta de um conhecimento que possa nos fortalecer, que nos possa dar aquela fé inabalável, como nos mostra o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Os cristãos, neste momento de suplício, onde estavam sendo oferecidos em holocausto, nos dão um exemplo para nós, cristãos da atualidade, da necessidade da sintonia permanente com o nosso Criador, através do seu mestre, do seu filho mais velho entre nós, Jesus. Então, Jesus para nós é o nosso modelo. Jesus para nós é a nossa bússola, é a nossa ponte de segurança com a espiritualidade superior. Então é um espírito, Jesus é um espírito puro, missionário, que encarnou na terra para nos ensinar a amar. Os cristãos, nesse momento que narramos, eles souberam manter a confiança, mesmo diante de escárnios, mesmo diante da iminência da morte do corpo físico. Eles souberam se manter alegres. Então, a tristeza da terra, a inferioridade, muitas vezes somos expostos
pela imperfeição dos espíritos aqui encarnados, eles souberam dar um exemplo de como superar, de como enfrentar os momentos difíceis. Então eles estavam num momento extremo. E naquele momento, a força da oração, a força do pensamento de muitas almas em sintonia, buscando o amparo sempre presente de Deus e dos bons espíritos. A intercessão de Nossa Senhora, que nós encontramos nesse texto, é um exemplo para todos. Uma reflexão para que nós possamos manter a nossa confiança e que nós possamos sempre se utilizar desse instrumento, que é a prece, que é a oração. O próprio Jesus, quando veio aqui entre nós, na sua missão redentora, ele nos deixou uma prece. O Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, ele inicia assim: o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus, ele está aí. Mas será que nós estamos buscando nas nossas atitudes? Será que nós estamos buscando nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir? Será que nós estamos conseguindo nos manter em sintonia com o reino dos céus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a eficácia da prece. Vamos fazer alguns comentários com base em passagens de algumas das obras espíritas, das obras básicas e algumas obras subsidiárias, o que nós podemos refletir sobre a forma de orarmos, a forma de fazermos a prece. E o que é a prece? Como pode ser feita? Como pode ser entendida a prece? Então, através da prece, podemos entrar em sintonia com uma amorosidade incondicional, fortalecendo-nos diante das aflições e não se deixando sucumbir a apelos de revolta ou violência. Foi o exemplo que nós ilustramos com essas passagens. E se eu quiser falar com Deus? Nós temos aqui nessa figura exemplos de grandes missionários que passaram aqui pela Terra, né? Encarnaram aqui pela Terra. Temos Martin Luther King, né? Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, né? Gandhi, Chico Xavier, Schindler, Oscar Schindler, Bezerra de Menezes. Então, quando vamos analisar a biografia desses homens, nós vemos que a vida deles é um exemplo. Né? Então, a oração que esses homens fizeram e fazem, ela é não apenas verbal, mas é uma oração de atitudes, é uma oração dos gestos, das escolhas que eles realizam em prol dos seus semelhantes. Então, a oração a prece é a principal maneira de adorar a Deus. Por meio dela, podemos permitir o concurso do Pai e dos Espíritos protetores. As grandes almas encarnadas nos deram o exemplo da oração unida à ação no bem. Então, orar sim, mas orar é arar também. Então, orar e arar. A maior forma de oração, a melhor forma de oração é a ação. Então, através dos nossos gestos, né, nós estamos orando. Não apenas palavras, mas atitudes. Essa é a verdadeira oração. A oração que ela une o sentimento
e a ação. A prece é a expressão mais alta da comunhão das almas que amam. É a aspiração ardente do homem que sente sua pequenez, sua miséria e procura entrar em harmonia com a sintonia eterna, que em recolhimento e silêncio eleva seu pensamento às alturas celestes, onde amplia as próprias forças e preenche-se da luz e do amor divino. Então, Leon Denis, ele está exatamente falando sobre isso, da comunhão que a prece, né, nos proporciona com a espiritualidade superior, com a divindade, e onde nós, mesmo em situações de dificuldade, mesmo em momentos, né, de lutas, e principalmente nesses momentos, né, não apenas nos momentos de paz, nos momentos de alegria, mas nos momentos também de dor, principalmente, nós podemos buscar a força em nós mesmos e a ajuda, o auxílio da espiritualidade maior. Podemos ampliar as nossas próprias forças e preencher-se da luz e do amor de Deus. E ele fala, Leon Denis, que a prece é a expressão mais alta da comunhão das almas que amam. Então só é possível a prece, né, a prece real, né, a prece com eficácia, quando se ama. Então a prece de boca, né, uma prece que não tem a intenção do amor, a intenção da caridade, essa prece que ela não tem uma boa energia, uma boa sintonia, ela não é eficaz. Então a prece, para ser eficaz, para funcionar desta forma, para ser como ela deve ser, que é a comunhão, fazer a comunhão das almas, tem que ter o amor. Então, a expressão mais alta da comunhão das almas que amam. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Então, a prece, muitas vezes pela prece, nós podemos o quê? Pedir. Mas nem sempre o que a gente pede é o melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos e o nosso pedido ele é modificado pelo nosso orgulho. Ele é modificado pelo nosso egoísmo. Nós pedimos por coisas fúteis. Mas Jesus ele fala que se nós pedirmos, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, o que acontece? Se nós pedirmos com força, pedimos com desejo, com forte desejo, a espiritualidade poderá nos atender, desde que seja para o nosso bem. A espiritualidade superior. Se nós fizermos, né, o pedido com um sentimento de inferioridade, nós podemos, e geralmente é o que vai acontecer mesmo, nós vamos sintonizar com espíritos na mesma, né, faixa. E talvez essa frase de Jesus ela também significa nesse sentido. Que nós podemos até pedir, mas da forma o que nós pedirmos, também nós receberemos. Então, se nós pedimos com sentimento e com os gestos amorosos, de caridade, de amor ao próximo, nós vamos receber em resposta o amor, a caridade
e a ajuda da espiritualidade superior. Mas se nós, por outro lado, pedirmos coisas negativas, com sentimentos contrários ao verdadeiro amor e à caridade, poderemos obter, mas não será do alto, não será dos bons espíritos, não será do nosso Pai. Então, vamos ter que aprender a saber pedir. Na oração, saber pedir da forma correta. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que palavras. Então, São Luís, na questão 659 do Livro dos Espíritos, ele reforça, o que nós estávamos comentando, que não adianta nós fazermos uma prece maravilhosa, uma prece muito floreada, muito linda, mas o sentimento e as atitudes não serem condizentes. Então, o que vale mesmo na força da prece, da intenção da prece, é o procedimento. Então, se nosso proceder é correto, nós com certeza é compatível com a nossa prece, e é um procedimento correto, nós seremos auxiliados pelos bons espíritos. As boas ações são a melhor prece. Então, a ação do bem, ela é uma prece. Por isso que os atos valem mais que palavras. A prece é um ato de adoração. Questão 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece, podemos pedir? Podemos pedir. Podemos pedir confiança, podemos pedir amparo nas nossas resoluções para que sejam as mais corretas, fortaleza para que nós não nos abatamos diante das dificuldades, louvar e agradecer. Muito se pede, mas também lembremos que a prece é uma forma também uma das formas que nós temos de agradecer a Deus. Agradecer a Deus e a espiritualidade superior por todas as bênçãos recebidas. Toda a prece é eficaz. A Deus agrada a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a atitude é tudo. A atitude é tudo. A intenção, a comunhão com Deus, representada na prece, ela depende da intenção e depende da verdadeira humildade. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons e vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males
e atrairia pelas suas próprias faltas, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, pela prece, nós podemos pedir força para resistir às tentações. Também podemos pedir a inspiração de bons pensamentos para que nós possamos vencer as dificuldades e possamos retornar, no caso dos desvios, retornar ao caminho correto, ao caminho reto. Qualidade da prece. Então vamos lá. Então, primeiro, sinceridade do sentimento, porque aquilo que nós já comentamos, importa o sentimento. Se nós fizermos a prece através da ação, e através da vibração em pensamento, voltado ao alto, voltado aos sentimentos bons, ao amor e à caridade, uma intenção construtiva, nós estaremos sintonizando com a espiritualidade maior, com Deus, nosso Pai, e nós seremos atendidos na medida das nossas necessidades. Então, não há por que nós nos magoarmos quando um pedido nosso, por exemplo, não for atendido. Porque temos que sempre compreender que nós não sabemos o que é melhor. Nós temos uma visão limitada sobre os nossos objetivos encarnatórios, sobre as nossas necessidades reais. Então temos que ter a confiança na espiritualidade maior e a confiança nos bons espíritos. Humildade. Então, ao fazermos a prece, como fazermos qualquer atividade na nossa vida, nós temos que ter a humildade. Então, a humildade não significa se diminuir enquanto ser humano. Não. Humildade significa compreender-se como um irmão de todos. Então, um irmão diante do nosso Pai Deus. Então, compreender que todos nós estamos num caminho, uma jornada semelhante. Uma jornada de progresso, uma jornada de crescimento e de aquisição de virtudes. A nossa finalidade de estarmos aqui encarnados é exatamente isto, de nos tornarmos pessoas melhores e espíritos mais amorosos, espíritos mais caridosos. Confiança. A prece também nos remete à necessidade da confiança. Então, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, ao pedirmos, ao entrarmos em pensamento com Deus, temos que demonstrar confiança. E tudo que acontece é para o nosso bem. Mesmo o que a gente não é capaz de compreender. Mas tudo é para o nosso bem. E que nós façamos o nosso esforço para que os nossos gestos, as nossas escolhas, elas sejam adequadas para que nós possamos colher também frutos adequados, frutos bons. Muitas coisas que nós colhemos são frutos de escolhas equivocadas nossa própria. Não podemos atribuir todas as vicissitudes da vida à espiritualidade, a Deus. Não. A prece ela tem que ser apropriada, ela tem que ser objetiva e tem que ser clara. Então, não há necessidade de uma prece rebuscada.
A prece ela tem muito mais intenção quando quanto mais singela, né? Quanto mais clara para você mesmo, né? Então não há necessidade de rebuscar, né? Uma comunicação com a divindade, que em última análise é a forma mais íntima de relacionamento que nós podemos ter, é com o Pai. Então não adianta, não há necessidade de rebuscar, né? O próprio Deus, o nosso próprio Pai, ele sabe, né? Ele nos conhece. Dirigida a Deus, a prece ela tem que ser dirigida a Deus ou aos bons espíritos. Então, uma prece, né, entre aspas, dirigida a espíritos maus, isso não é prece, né? A prece ela é dirigida a Deus ou aos bons espíritos. Boa intenção. Então, toda a prece ela tem que ter obrigatoriamente boa intenção. E ela tem que ter também, junto, né, para ela ser eficaz, tem que ter fé ativa. Então, quando falamos fé ativa, o que quer dizer? É ação no bem. Né? Então, a fé ativa, ela é o motor da comunhão nossa com a espiritualidade superior e com Deus. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então nós podemos orar, nós podemos fazer a prece em pensamento, em qualquer local. Tá? Mesmo no dia a dia, nos momentos, né, mais diferentes, nós podemos. Não existe, né, limitações. Então, a prece, ela pode ser feita a qualquer hora. Ela pode ser feita só. Ela pode ser feita em comum com várias pessoas. Tá? E importante é o recolhimento. Então, o silêncio, o recolhimento, ele ajuda. Ele é uma forma de nós podermos, né, nos concentrarmos no que nós estamos pensando, né? Nós não estamos fazendo a nossa oração. Mas em situações, né, tumultuosas, em situações, em ambientes barulhentos, também se ora. Né? Também se podemos, no dia a dia, a todo momento, estarmos em comunhão através da prece. A prece é o pensamento inclinado para o bem. É o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiantes a Deus. Então, a prece ela é um veículo, né? Ela é um meio. Né? A prece ela é um instrumento de comunhão entre as criaturas com os mundos divinos e com a espiritualidade maior e com Deus. Prece é força de recuperação e de cura. Prece é vibração, energia, poder. A criatura que ora descortina forças ignoradas. André Luiz ele nos faz refletir sobre aquela frase que Jesus nos disse: vós sois deuses. Nós temos em nós potencialidades pouco exploradas por nós próprios. A prece, o pensamento, a atitude, o gesto do bem, do amor, ele movimenta forças
que muitas vezes nós ignoramos. E através da oração, através da prece, nós podemos nos acalmar, nós podemos nos harmonizar, nós podemos fortalecer o nosso corpo físico, nós podemos fortalecer o nosso magnetismo e colher essa força, essa energia do alto. Então, a prece é um verdadeiro portal, né, de acesso à espiritualidade maior e à força do nosso Pai. Como Deus atende as nossas orações? Seja o que for que pensais na oração, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedir. For ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Então, Kardec, né, está comentando que, assim, essa frase de Jesus, seja o que pensais na oração, crede que obtereis e concedido vos será o que pedir, nós devemos fazer, né, pedir. Mas o que vai vir é o melhor para nós. Né? Se nós pedimos, se nós, junto com o pedido, temos o merecimento, conseguimos o merecimento de atender, de ter os pedidos atendidos, nós temos que compreender que o que vem, né, a resposta do alto, é proporcional à nossa necessidade. E não podemos, né, nos chatear, nos ficar magoados, porque pedimos muitas vezes coisas que são fúteis, coisas que não vão nos trazer o bem, não vão nos melhorar. Então, se o que pedimos nem sempre é atendido, não devemos ficar magoados ou tristes com Deus, com a espiritualidade que nos assiste. O homem em geral só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme essa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a ajuda, ela muitas vezes, geralmente, né, ela não vai vir, ela vem de formas indiretas. Né? E nós também temos que saber reconhecer a ajuda que recebemos. Né? Então, também lhe considerar os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades. Então, nós devemos pedir a força e a orientação, né, os bons conselhos, para que nós possamos saber fazer as escolhas corretas. E daí é que vem a frase: ajuda-te, Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Então faça a sua parte, se fortaleça através da oração, peça, né, a força para você conseguir seguir adiante, né, nos seus propósitos de vida e buscar a ajuda, né, dos bons espíritos. Podemos pedir a Deus o abrandamento das nossas provas pela prece?
Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, só Deus sabe discernir o bem do mal. Quer dizer, Deus é a forma mais íntima, né, de relação que nós podemos ter com Deus. E Deus, a prece, ela não vai esconder as faltas. Aquele que Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando o proceder. Então, se através da comunhão com Deus nós pedimos o perdão a Deus de faltas que nós cometemos, mas esse perdão, ele é proporcional à verdade com que nós estamos pedindo. Então não adianta pedir de boca. Nós temos que modificar nossas ações. Então as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Questão 663 do Livro dos Espíritos. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então a providência divina, ela abrange o universo inteiro e ela abrange cada criatura. Então, cada um de nós que peça a Deus, Deus não lhe dará pedras em volta. Pelo contrário, já dizia Jesus, se um pai terreno a um filho que pede, geralmente, na grande maioria dos casos, quer dar o melhor para o filho, imagine Deus, que é a inteligência suprema, o amor incondicional, a perfeição. Então Deus, não podemos, julgar Deus pela mesquinhez humana ainda existente, naqueles espíritos imperfeitos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Assiste os que ajudam a si mesmo, em conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender um mínimo esforço. Então, a prece, ela não nos isenta do trabalho, ela não nos isenta do esforço para a melhoria. Não nos isenta de buscarmos nos solidarizar uns com os outros. Não nos isenta. Então, a prece, nós façamos a prece em pensamento e em gestos. Então, o homem, muitas vezes, quer ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, cabe aí nossa reflexão sobre esse comentário. Muitos estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Então, essa angústia aí, que ele fala, é o quê? Uma demonstração de falta de confiança. Então, nós temos que trabalhar a nossa confiança na espiritualidade e no nosso Pai. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificadas. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom.
Então, diante, né, da visualização, né, das imperfeições uns dos outros, nós temos que olhar a potencialidade. Então, nós estamos vendo, né, cada um naquele momento, naquela foto, né, naquele instantâneo. Mas os espíritos, né, todos nós estamos evoluindo, né, estamos sujeitos à lei da evolução. E nós podemos evoluir mais rápido, evoluir mais devagar, dependendo da nossa vontade. Então, não nos percamos rotulando as situações, né, e rotulando as pessoas, né, com o rótulo, né, do erro, né, com o rótulo das imperfeições que a gente ainda tem. Mas vamos observar a potencialidade, né, o que nós podemos fazer uns pelos outros e por nós mesmos para reforçar o nosso lado luz, as nossas virtudes e diminuir o nosso lado sombra, as nossas imperfeições morais. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Então, não fazer da prece, né, um formalismo, né, apenas, né, a simples formalidade. Não. Vamos fazer a prece. Vamos utilizar a prece para fazer um estudo também de nós mesmos. Fazer aquela autoanálise. Né? Ver onde é que nós estamos errando, onde é que nós podemos melhorar, onde é que nós podemos nos aperfeiçoar. Quer dizer, que é que nós estamos errando? Né? Será que nós estamos agindo corretamente? A ineficácia. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Né? Não se utiliza, né, esses momentos para essa finalidade também. Né? Fica-se muito no pedir e o instrumento ele pode ser utilizado, a prece ele pode ser utilizado também para autoanálise, para conversar com si mesmo, na presença de nosso Pai, na presença da espiritualidade superior que nos ampara. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Então, no dia a dia, né, nós temos muitas situações, né, que nós temos que conviver, né, em ambientes, né, que não, em ambientes ou em situações que a gente tem que conviver naquele ambiente, né, mas que muitas vezes nos causa, né, sofrimento, até convivência, né, com determinados espíritos que não sintonizam, né, da mesma forma que nós. E o que ele coloca aí é o seguinte, né, que nós temos que louvar. Então, o que seria o sentido de louvar? O sentido de louvar, Emmanuel nos esclarece, é alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem. Então, ou seja, agradecer as bênçãos. Né? Vai ter dificuldade? Vai. Estamos sujeitos às vicissitudes da vida? Encarnados? Desencarnados? Estamos. Dependendo do nosso plantio. Né? Dependendo do nosso plantio, a nossa colheita, nós poderemos estar submetidos, né, às vicissitudes em maior ou menor grau. Mas Emmanuel nos coloca a necessidade de nós louvarmos. E esse louvar é no sentido de agradecer todo o bem que já obtivemos. Agradecer todas as oportunidades que são infinitamente maiores
do que qualquer dificuldade que nós estejamos passando. De essência divina, a prece será sempre um reflexo sublime do Espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor, no reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição. Ei-la, exteriorizando-se a consciência que a formula, em efusões sobre as quais, em infusões indescritíveis sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Então, olhe que simbologia que André Luiz está nos colocando aqui. Ele compara a oração, a mente centralizada na oração, a uma flor. Então, pela oração, nós podemos abrir a nossa mente, nossos canais de comunicação, ante o infinito e absorver, as vibrações, as inspirações de vida e luz. E corrigir o nosso magnetismo torturado da criatura que ainda somos imperfeitas e sujeitas aos sofrimentos educativos da Terra. Será útil orarmos uns pelos outros? O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpado vos tornaríeis se não fizesses o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então, sim, meus amigos, nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos direcionar o pensamento do bem, o pensamento do amor, o pensamento do perdão, o pensamento da consolação, uns pelos outros. A todo momento, vamos fazer isso e nos ajudar. Em vez de reagir a insultos com pensamentos negativos, com sentimentos de rancor, vamos refletir da necessidade premente de mudarmos a vibração e agirmos de forma elevada o sentimento bom, o sentimento do amor. E assim podermos manter esta sintonia e agradecer todo o bem concedido, que nos tem sido ofertado ao longo das nossas existências. Por Deus e pelos bons espíritos, pela espiritualidade que nos tutela. Então, o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornareis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Orar é sentir Deus. A prece representa a indispensável alavanca renovadora
demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. É divina voz do Espírito no grande silêncio. É prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Então, muito profundo esse comentário de Emmanuel, muito profundo. Então, prodigioso, né? Poder espiritual comunicando emoções, pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração, nos diz Emmanuel. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Que tenham uma ótima tarde. Paz de Jesus para todos nós.